o Aldo Medeiros perguntando para você, perguntando ou afirmando, não sei, vamos ver. Edinho ficava pontinhos, quando iam para as paineiras e os caras ficavam pegando carona na Kombi e na hora do jogo o Edinho tinha que correr por 3. Pergunta ao Edinho como foi em 81 com o atleta Afonsinho. Na verdade, eu ficava chateado, né? Mas chateado porque coletivamente a gente dependia deles também, né? E eu ficava muito mais chateado ainda quando alguns garotos queriam imitar ou acompanhar os mais velhos, né? Porque estavam desperdiçando a carreira deles. E eu nunca tive esse entendimento. Eu tive o entendimento que eu tinha que me preocupar comigo mesmo, me preparar e seguir o meu sonho e o meu objetivo. Eu tinha a minha estrada para percorrer, né? Então, durante a minha carreira, principalmente no início, eu me deparei com muitas pessoas, muitos jogadores com esse tipo de pensamento, né? E eu nunca fui por essa estrada aí, eu sempre segui a minha. Então, eu ficava muito chateado também, mais chateado ainda com jogadores mais jovens que não se preparavam, né? Eu imagino, é perfeita a sua colocação. Mas como é que era você, o Rubens Galaxy, o Kleber, o Pintinho? Vocês tinham, talvez o Pintinho não, você já falou assim, o Carlinhos, irmão do Kleber, o próprio Abel, que saiu logo, né, em 75, vocês crescendo ali juntos, tinham a mesma motivação? Pô, que legal, vamos jogar com o Gerson, com o Manfrini em 74, aí depois em 75, aí chegou o Mário Sérgio, Caju, Riverino. Vocês conversavam isso entre vocês? Não lembro de ter esse tipo de conversa. Eu sempre me coloquei, né? É claro que respeitava muito, e eu já contei a história aí que eu recebi. Recebemos, nós torcedores, a seleção brasileira na Princesa Isabel e Copacabana. Nessa seleção brasileira tinha Paulo César, tinha Rivelino, tinha Félix, tinha Marco Antônio, tinha Carlos Alberto Torres, todos esses jogadores que eu tive a oportunidade de jogar com eles, né? Mas sempre foram referências para mim dentro do campo, e respeitando todos eles, porque eles trouxeram o tricampeonato do Brasil. Mas eu nunca fiquei reverenciando todos eles, entendeu? Porque eu sempre me senti, eu particularmente, sempre me senti um deles. Eu queria tirar o máximo que eu pudesse deles, mas dentro do campo eu era um jogador como eles, né? Então, assim, aquela defesa do Fluminense de 69 a 75 praticamente foi a mesma. Félix, Oliveira, depois Toninho Baiano, Galhardo, Assis e Marco Antônio. E Silveira. Silveira entrava, né, também. Puxaram ele do meio-campo para a zaga central. Você sentia que você podia jogar ali, do lado desses caras? E como é que foi em 76 te efetivarem de uma vez ali e mudar essa zaga completamente? Renato, Carlos Alberto Torres, você, Miguel e Rodrigues Neto. O que aconteceu foi o seguinte: o Assis era um zagueiro muito viril, entendeu? Muito respeitado. Ele era um quarto zagueiro, muito respeitado, era um nordestino, muito gente boa demais, o pessoal adorava ele, que ele era capitão do time. Agora batia muito e era muito querido, né? E eu era muito jovem ainda, com um zagueiro muito técnico, totalmente diferente do Assis, né? E eu, subindo profissional, eu joguei minha primeira partida em 73, como eu falei, que eu fui convocado pelo Marco Antônio, e fiquei ainda naquele processo de subir e descer, porque tinha muitos zagueiros, tinha Abel, tinha o Assis, tinha Silveira, tinham jogadores meio que veteranos, e que era difícil você, né? Naquela época era muito difícil você subir, ainda mais zagueiro, né? E eu era sempre convocado para a seleção amadora, aquela seleção pré-olímpica, né? Aquela que foi você, Cláudio Adão. Eu ficava nesse processo de idas e vindas, né? Então eu não consegui parar muito no Brasil,
e automaticamente me firmar como titular. Mas foi em 76 que realmente eu me afirmei como titular, depois das Olimpíadas. Depois das Olimpíadas, e, inclusive, o capitão Coutinho, né, Cláudio Coutinho, que virou treinador, ele chegou e falou para o Horta o seguinte: se o Edinho não virar titular do Fluminense, nós iremos convocá-lo assim mesmo na reserva. Aí que deu aquele estalo no presidente, que deu um passe livre para o Assis e me efetivou mesmo como titular. Interessante isso. Então, quando você chegou, você já sabia que você talvez já estivesse pronto desde aquela história do táxi com o Manfrini. Lembra disso? Lembro, claro. E o Manfrini reclamou: pô, o Assis não vai jogar do teu lado.